Quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen não deu chance para o Sérgio Pérez, dominou a corrida de uma forma bem diferente, né? Tinha tudo para ser uma corrida muito disputada. Eu não imaginava que o Verstappen ia vencer, eu achava que o Pérez tinha a obrigação de vencer, dado que o Verstappen saiu de novo. Vamos para um resuminho, mais ou menos começar pela classificação, por que né, foi tão conturbada. Começou com esse erro, mais um erro, né, do Leclerc, que acabou errando na classificação. Aliás, ele errou batendo a mesma curva na sexta-feira, depois no sábado errou na classificação na primeira saída e depois errou de novo na volta rápida e acabou batendo. Aqui foi um erro um pouco diferente. Se a gente for pegar a diferença, né, na mesma curva aqui, que eles acabaram batendo na curva 7, ele passou do lado da zebra demais, o carro bateu embaixo, você vê que sai uma faísca aqui. A hora que o carro bate embaixo, ele fica leve, né, perde a aderência, depois ele joga o carro de volta para cima, quer dizer, uma sequência de situação que o carro perde a aderência, ele acabou perdendo a traseira e bateu. O grande erro dele, que depois ele até falou, foi que ele, na curva 1, ele sai um pouquinho mais lento, ele já perdia 1/10 para ele mesmo na saída da curva 1, ele foi querer descontar isso da curva 2. Não foi tanto, aliás, ele foi indo para a curva 2, a sequência, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 7 que ele bateu, que era uma curva muito rápida, na verdade não foi muito, por mais que ele falou que ele tentou abusar e descontar, mas foi muito mais um lance de posicionamento, de ele estar para o lado de dentro da zebra, do que realmente ele estar com uma velocidade muito mais alta. A velocidade dele, naquele momento, era muito próxima, só 2 km por hora mais rápido do que ele vinha na volta anterior, não era suficiente para o carro dar uma traseirada e bater. Foi mais porque ele errou o traçado, né, na zebra ali, o carro bateu embaixo e ele acabou batendo. Isso causou, né, uma situação muito bacana para a corrida, né, muito ruim para ele. O Verstappen, pela primeira vez, fazia tempo que eu não via o Verstappen errar, ele errou na primeira tentativa da classificação e daí na segunda deu bandeira vermelha e ele assumiu que, né, o problema foi com ele, porque ele não conseguiu pôr a volta na hora certa e acabou sobrando para o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, nessa volta da classificação, ele foi mais lento um pouquinho mais lento do que o próprio Pérez no Q2. No Q2 o Pérez tinha sido quase meio segundo mais rápido que o Pérez. Então, quer dizer, estava na mão dele. Só que largando lá na frente, tranquilo, com o Alonso de novo, muito bem. Aí o Carlos Sainz em terceiro, deu uma reviravolta, o que mostra que a Fórmula 1 está muito interessante, que, né, no segundo grupão lá das equipes, cada hora aparece um, né? Você vê, por exemplo, uma Haas aparecendo aqui em quarto, depois o Gasly, tudo bem, não era para estar lá, era para estar pelo menos né, os carros da Ferrari e também da Red Bull lá para cima, mas andando na frente das duas Mercedes, por exemplo, isso e sem ter grandes problemas, né? Depois o Russell em sexto, o Leclerc que acabou ficando com a volta anterior, que ele bateu em sétimo, Ocon, também o carro da Alpine, né? Os dois carros da Alpine com Pierre Gasly e Ocon em oitavo, com Max Verstappen em nono, Valtteri Bottas em décimo. Aqui do resto, a grande decepção talvez pela McLaren por estar Norris em 16º e o Piastri em 19º. Então eu vou para a largada, né? Dar um resumão aqui. Uma expectativa grande, né? O Alonso ali largando pelo lado mais sujo, mas não aconteceu nada demais. Assim, foi uma largada muito tranquila, aliás, uma prova muito tranquila. Todo mundo terminou essa corrida. Talvez um BOzinho que deu aqui, que acabou prejudicando o Lando Norris, foi que o De Vries, na largada, acertou ele na curva 1, e isso justifica um pouco da falta de rendimento do Norris, que ele acabou destruindo um pouco a parte do difusor traseiro dele. Ele perdeu um pouco de pressão aerodinâmica, teve que parar no box para compensar e não voltou a ter um carro muito rápido. Mas o Verstappen arriscou numa estratégia de pneus diferentes, né? Se a gente for ver aqui, todos saíram com pneu médio, ele foi o primeiro da turma que saiu com pneu duro, que é um pouco arriscado também, né? Porque você sai com pneu duro, se você tem um furo, você tem que parar logo de cara e não tem outro composto duro, né? Para ir, o médio não vai chegar até o final da corrida. Quer dizer, ele deu uma arriscada para quem saiu com duro logo de cara. Você recebe só 2 jogos de pneu para o fim de semana inteiro e um eles usam nos treinos. O Ocon foi na mesma situação. Vamos ficar de olho, que são 2 estratégias diferentes, onde o Gasly estava com médio assim como o Pérez. Então aqui a gente vai ter uma relação mais ou menos igual para ver qual estratégia que realmente foi melhor com duas equipes diferentes. De uma vez só, já na volta 4, ele passou o Magnussen e o Leclerc, que aliás, Ferrari e Haas, disputando como se fossem ali
super concorrentes e estranho, né? Uma Ferrari que deveria estar bem na frente, mas o Hamilton mandou muito bem e atrapalhou bastante a vida ali do Leclerc por um bom tempo. Nisso, né, o Verstappen já ganhando algumas posições da volta 4, aí ele começou a atacar 1 por 1, com o pneu que era mais lento. Então, né, era esperado de ele ter mais dificuldade nesse momento, mas ele estava tão realmente voador aí que ele foi pegando 1 por 1, chegou depois a vez do Gasly, e uma briga lá atrás bem bacana entre Gasly, Magnussen e Leclerc, e o Verstappen, isso tudo na volta 13, já na 4ª posição. Depois foi a vez do Carlos Sainz, quer dizer, ele foi chegando numa velocidade bem tranquila, bem forte, e aqui mesmo, depois da corrida, ele falou, quando eu fui para terceiro, e eu já vi que eu tinha que administrar os pneus. A gente fala muito de administrar os pneus porque se ele vai no ritmo muito forte, a temperatura começa a subir de novo, o pneu degrada, às vezes não acaba a borracha e ele fica aquele pneu quente, perdendo aderência. Então ele vai pagar a conta lá para frente, então ele precisa guiar da maneira mais rápida possível, obedecendo a temperatura dos pneus que ele tem lá. No volante dele tem 4 quadradinhos, que é o pneu dianteiro direito, dianteiro esquerdo e também os traseiros, e ele fica sempre de olho nessa temperatura, em torno de 100 graus. Passa muito disso, é ruim, fica abaixo disso também, começa a escorregar porque não tem aderência, então o piloto sempre com a ajuda do box, né, ajudar ele a monitorar isso aí. Então, depois, já na volta 15, ele estava passando o Alonso. O Alonso fez certinho, não quis nem se ver com a briga do Alonso, era para o Sainz que vinha atrás, né? A briga do Alonso ele, né, não é com a Red Bull, para ele é muito claro isso aí, não quis nem saber de tentar fechar a porta para o Verstappen para não perder tempo e o Sainz ganhar tempo, né? Na volta 18 a gente já vê o Russell parando, né, indo para os pneus duros, numa estratégia já, né, de andar. Um pouquinho depois, né, o Pérez veio falar um pouquinho também que ele teve o tal do grain. Um dos problemas quando você põe um pneu mais macio e você começa a acelerar demais, ele aquece de uma vez e forma aquelas bolinhas, aqueles macarrãozinhos lá, como falava no Luciano Burti, em cima do pneu. Isso aí acaba prejudicando e demora algumas voltas para sair depois. O Pérez falou que isso aconteceu no pneu dele por isso, porque no meu ponto de vista o Pérez aqui era para ter já desaparecido e o Verstappen na verdade vinha ganhando tempo em cima dele. A gente vai fazer um vídeo também depois só falando dessa briga entre os dois, vai dar para ver bem o volta a volta. Mas logo depois veio a Ferrari, né, do Leclerc, e o Sainz em seguida. O Sainz deu uma vacilada, e também vamos fazer um vídeo só falando disso aqui, porque, né, como é que funciona essa parada, por que queima, a partir de que ponto, né, que você vem a punição, o fato que ele acabou passando da velocidade dos 80 km por hora, 82, e ele tomou ali 5 segundos, mas como ele já tinha feito a parada, ele tomou, isso acabou tomando no final da corrida. Ele fez isso para tentar, não foi, né, tentar dar um undercut no Alonso, que a gente vai falar também num outro vídeo separado só desse lance. Essa hora foi a volta do Pérez, na 21. Nesse momento, então, o Verstappen foi para frente com o pneu duro, com a desvantagem de que o que seria o normal, né? Um Verstappen com pneu duro, sai o outro de pneu, né, zero, pneu mais macio, e ia para cima e ia chegar em cima dele. Então, nesse momento, começou a administração, era a volta 23 ainda, tinha muita corrida pela frente, só que o Pérez tinha que ir com esse pneu até o final. Se a gente olhar lá para trás, né, o Gasly, o Ocon que saiu, né, com os pneus duros, está aqui em quarto. Ele está na mesma estratégia do Verstappen, enquanto o Gasly já tinha parado, assim como parou agora o Pérez, com o pneu duro. Então eles estavam na mesma batalha. A diferença é que aqui atrás ele tinha carros no meio ali para atrapalhar ele. O Pérez estava mais tranquilo, né, podendo sair com esse pneu sem ninguém na frente. Pérez, vamos ficar de olho, né, nessa distância de 16 segundos, e nesse momento, na volta 32, continuava algum. Quem saiu de duro não tinha parado ainda, então eles estavam dando aquela esticada, né, com os pneus, justamente para poder parar e andar o menos possível com o pneu médio. O Hamilton ali, falando uma situação engraçada aí, que no começo ele falou no rádio, eu vou... tudo bem, ele pode me passar, né, eu não vou fechar, mas também não vou facilitar, né? Depois, logo, depois de algumas curvas, ele tirou o pé. Isso porque eram estratégias diferentes, né? O Hamilton vinha nesse momento com o pneu já mais usado, o Russell tinha colocado já o pneu médio, vinha muito mais rápido, quer dizer, mesmo se ele quisesse dificultar a vida do Russell, ele não ia conseguir, então ele preferiu tirar o pé
e também fazer uma média, uma moral aí com a equipe. Volta 36, Ocon e Russell, uma briga também interessante, né? Os dois aqui de pneu duro, o Russell indo para cima dele, enquanto isso lá na frente, aquela diferença que era 16,5 vai caindo devagar, mas era para cair muito mais, né? O Pérez aqui era uma hora para ele estar chegando muito para cima do Verstappen, mas o Verstappen conseguiu administrar muito esse pneu dele duro. Foi a grande surpresa até da equipe, que eles falaram que, né, o Verstappen mandou muito bem nesse lado, administrando os pneus. Russell e Sainz, uma briga muito bacana também. Né, se a gente for ver aqui do Russell para o Sainz, Ocon, Hamilton, tinha um segundo já na volta 37. Então, por isso que eu falo, a Fórmula 1, talvez lá na frente está um pouquinho, né, disparada do Pérez, mas eu acho que depois disso tem um campeonato muito bacana rolando um pouco para trás aqui. Hamilton vai parar só na volta 38, vinha numa corrida muito ruim, e depois de novo foi lá para trás, saiu com o pneu médio, conseguiu recuperar bem, depois ficou bem animado com a situação. Ele que vinha no rádio bem desanimado durante a corrida inteira, perdendo performance. Na volta 45, o Pérez faz a volta mais rápida, começa a dar uma pressão maior, aquela distância começa a ficar também, sobe para 18 segundos, quer dizer, ele vinha fazendo volta mais rápida, mas devagarinho, na média, o Verstappen era um pouco mais rápido, só na volta 46 que o Verstappen foi parar, né? Então já dava pinta que eles iam sair próximos ali, era uma perda de, falavam 17, mas acabou sendo perto de 19 segundos, a parada completa, e ele saiu ali muito próximo, né? Ele saindo do box aqui, já com o Pérez aqui, numa situação de pneu, aí era uma questão de tempo, de ele se organizar para juntar aí, para conseguir dar o bote para cima do Pérez. Foi uma briga limpa. No rádio, eles já tinham, a equipe já falou, vocês podem brigar à vontade, só que se respeitando. Achei muito legal que a Red Bull está fazendo, é só dar espaço para um para o outro, pode fechar, pode fazer o que vocês quiserem, mas respeitando quem bater, né, pelo amor de Deus, e foi o que eles fizeram. O Pérez jogou duro, super dentro do limite por 2 vezes, numa condição que nem adiantaria muito, tentar brigar da forma que fosse, não ia dar conta, e só depois, né, ele tentou na reta oposta, só na reta principal que ele conseguiu passar por fora, faltando 10 voltas para a corrida. E aí foi uma questão, né, o Pérez ainda tentou jogar um pouco duro, foi a questão de administrar. Enquanto isso, o Fernando Alonso, sempre no final da corrida, dá uma de Fernando Alonso, né? Então, uma vez para ajudar a última corrida, ele falou para mandar um setup lá de freio, de migração de freio para o companheiro de equipe que ia ajudar ele. E dessa vez, aconteceu uma coisa que já não é a primeira vez que ele foi, né, ele estava na pista, e ele acabou vendo a ultrapassagem do Stroll no telão. Isso, por mais que podem achar que não dá, mas é normal. Quando você está guiando um carro de corrida e tem telão, tem muitas categorias que tem, principalmente circuito de rua, quando passa o replay, quando passa, te pega no momento que você está vendo, você consegue sim ver. Só que você nunca vai entrar no rádio para falar que você viu, que você, né, parabéns pela ultrapassagem. Foi o que ele fez, entrou lá, falou, que lugar que está o Stroll, parabéns, bela ultrapassagem na curva 1, ele dando aquele pitaco dele lá, para mostrar que está atento em outras coisas fora da corrida. Enquanto isso, o Russell vinha muito bem na corrida, recuperando, e assim como o Hamilton, que estava apagadinho lá embaixo, ele começou a subir bastante com o pneu médio, e quando a gente né, também falou do Ocon e do Gasly, o Ocon a mesma coisa, ele saiu aqui, ó, e acabou que essa estratégia que foi a mesma do Verstappen, acabou que parece que é de igual, se bobear até para melhor, uma estratégia que todo mundo achava que iria ser ao contrário. Então provou que era uma estratégia boa e para a Mercedes acabou funcionando bem. Aí foi uma questão de Verstappen no finalzinho fazer a melhor volta para garantir aquele ponto extra, e passou tão rápido e tão na frente que nem o carinha da bandeirada lá conseguiu dar a bandeirada. Isso não é a primeira vez que acontece também. Acabou que a bandeirada ficou só para o Pérez, ele foi dar a bandeirada quando o Verstappen já estava lá na frente. Então, uma corrida que foram 2 estratégias diferentes de pneus, mas que no final ficou meio que elas por elas. Eu não diria nem que a do Verstappen era muito melhor, né? A do Verstappen, você vê, né? Ele carregou o pneu duro até a volta 45, mais ou menos o Ocon fez a mesma coisa, só que ele só foi a 39. O que o Verstappen fez muito bem foi conseguir administrar virando muito bem até a volta 45, né? Essa foi a grande diferença. E o Stroll, vindo lá de trás, também fez mais ou menos a mesma coisa. Já o Hamilton, ele também saiu com um pneu duro
um pouco mais usado, e no final, né, conseguiu recuperar também numa estratégia invertida do Russell, que fez o pneu médio no começo, mas também tinha um bom ritmo no final com o pneu duro. Então, uma estratégia bacana. O que eu gostaria de ver aqui era talvez os pneus serem um pouquinho mais macios para ter mais trocas. Acho que o interessante é quando você vê a metade do grid fazendo 2 trocas, a outra uma troca, e dá uma possibilidade maior. Mas eu diria que aqui, você podendo começar com duro ou com pneu médio, foi bacana também de ver. E o final da corrida, então, ficou assim. Vamos lembrar o seguinte: essa corrida não teve uma bandeira amarela, não teve um safety car. Ou seja, os tempos que a gente vê aqui é real, né? As Red Bulls acelerando, tudo bem. O Verstappen poderia ter aberto mais, porque se ele largasse em primeiro, ele ia desaparecer. Mas ele forçou o ritmo do Pérez. Então, o que a gente pode acompanhar? Que o Verstappen sobrou, né? Porque ele chegou só 5 segundos na frente do Pérez, mas porque largou lá de trás e ainda conseguiu, né, vencer a corrida. Mostra o Alonso tranquilo aí, né, em terceiro lugar, onde a briga foi muito boa com o Carlos Sainz até a troca de pneus. Depois, a hora que o Sainz foi para o pneu duro, a Ferrari gasta mais pneu, não tem jeito, ela aquece mais o pneu e os carros acabam ficando pior em ritmo de corrida. Isso já vem acontecendo desde o ano passado. O Russell conseguiu se recuperar legal, mas ainda você vê que, né, não era uma briga direta com o Alonso. E daí para trás, eu diria que, né, uma corrida inteira sem bandeira amarela, você vê, né, 42 segundos, depois 51, 51, 55, 58, quer dizer, você tem 4 carros do Hamilton, Leclerc, Gasly e Ocon muito próximos, depois de 1 hora, né, depois de 1h30 de corrida aí sem interrupção. Então, eu acho que o equilíbrio está muito bacana. E o Kevin Magnussen, que largou lá de quarto, acabou em 10º, fez um pontinho, mas não aí o suficiente como ele esperava, né, mas mandou de qualquer forma muito bem. O Stroll, que veio lá de trás, acabou em 12º, que tem um carro bom também. Lando Norris, com aquele lance que eu falei no começo, que ele teve um desempenho ruim, aliás, a volta dele foi a mais lenta da corrida, mais lento que todos, por causa daquele problema que teve o carro danificado atrás e não tinha o ritmo bom. De Vries não pontuou de novo, são 2 pilotos que não pontuaram até agora no campeonato, De Vries e o Sargent, que acabou em casa, largando, chegando no último. Então o Verstappen já uma diferença abrindo, uma diferença que era de 6 pontos, sobe para 14. Alonso vem naquele meio do caminho lá tranquilo, né, o 4º pódio dele em 5 corridas, quer dizer, 3º lugar. E depois é uma briga muito bacana, né? Hamilton, Sainz, Russell, Leclerc, tudo embolado. O Stroll, com um bom carro, deve entrar nessa briga já já. É o campeonato que tem bastante aí ainda para acontecer. E os 2 últimos carros ficando, né, não pontuando, como a gente falou, o Sargent e o De Vries. Para o campeonato de construtores, esquece a Red Bull, essa aí já era, já foi. E depois, de novo, a gente vai ver uma briga bacana entre Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Essa briga deve ser muito boa até o final do ano, e depois vem o resto, né? Então a gente tem a Red Bull lá para frente, né, confirmando, depois 3 equipes, Aston Martin, Mercedes e Ferrari, e depois o resto, né? Começando pela McLaren, que esse fim de semana foi muito mal, não pontuou, e a Alpine já subindo, colando e empatado com eles, com 14 pontos. Então é isso aí. A próxima prova é em Imola, em 2 semanas, aquela pista lá onde o Senna morreu, mas foi toda modificada. Os carros voltam para a Europa e a gente deve ter mais uma corrida, mais uma prova onde a Red Bull vai se dar muito bem.